explicar sobre o histórico de enfermagem, que também é conhecido como investigação, composto pela anamnese e pelo exame físico. Ele é o levantamento de dados subjetivos e dados objetivos do paciente para identificar seus problemas, tornando possível o desenvolvimento de todas as fases do processo de enfermagem. O histórico de enfermagem é de suma importância, pois possibilita uma avaliação mais ampla e completa, apoiando diagnósticos precoces, tratamentos eficazes e ações de prevenção. Então, a anamnese é uma entrevista bem detalhada sobre o paciente que possibilita a coleta de informações sobre ele, tendo como objetivo estabelecer a relação enfermeiro-cliente, obter elementos essenciais da história clínica, identificar fatores relacionados ao processo saúde-doença, obter elementos norteados para o exame físico, definir estratégias de investigação complementar e direcionar terapêutica de enfermagem em função ao atendimento global a respeito do cliente. Dentre os elementos da anamnese, nós temos a identificação pessoal do paciente, a história de doença atual, a história de doença pregressa, história familiar, histórico social financeiro, hábitos de vida e fatores de risco, história psicológica ou emocional e história espiritual. Então, após a anamnese, nós vamos para o exame físico, que é o processo de inspecionar, palpar, percutir e auscultar determinadas regiões do corpo e seus respectivos sistemas, a fim de identificar alterações no organismo, para que esses dados sejam utilizados de modo a direcionar o diagnóstico e a prescrição de enfermagem. A inspeção é a observação detalhada da superfície corpórea, que normalmente avalia cores, formas, simetrias e cavidades corpóreas que se comunicam ao meio externo. E para isso, o enfermeiro vai utilizar a visão, a audição e o olfato. Na palpação, iremos identificar a temperatura, a umidade, as formas, as posições de estruturas e os locais sensíveis à dor, e para isso utilizaremos os sentidos do tato. A percussão consiste na realização de golpes em determinadas áreas do organismo que permitem avaliar a tonalidade, intensidade e a vibração e o timbre de som gerados para detectar a presença de ar, líquido ou fibrose e determinar o tamanho do órgão. A ausculta consiste em ouvir os sons produzidos pelo organismo que possuem amplitude e característica específica, capazes de gerar sons e vibrações entre as superfícies corpóreas e o objeto utilizado para auscultar. Olá, neste vídeo abordarei sobre a ausculta cardíaca. A ausculta cardíaca é a parte da semiologia que estuda os sons gerados pelo ciclo cardíaco e seu significado. Utiliza-se o estetoscópio. Agora irei falar sobre os espaços e os focos. No segundo espaço intercostal direito, temos o foco aórtico. No segundo espaço intercostal esquerdo, o foco pulmonar. Na linha hemiclavicular, entre o quarto e quinto espaço intercostal esquerdo, foco mitral. E um pouco abaixo da apêndice tifoide, foco tricúspide. Na ausculta cardíaca, nós também temos as bolhas. A primeira e a segunda bolha fazem um som de tum-tá. Elas são fisiológicas. A terceira e a quarta bolha, elas são patológicas. Podem ser fisiológicas caso o paciente apresente alguma anomalia e dentro dessa anomalia, elas são fisiológicas. Na sequência, demonstrarei o exame físico da ausculta cardíaca. E é isso. Bom, agora vai ser mostrado e falado sobre o exame físico abdominal. O exame físico abdominal ele requer um certo tipo de atenção, porque existe uma ordem para ser feito. Primeiro, devemos fazer a inspeção. Logo depois, deve ser feito a ausculta, percussão e, por fim, deve ser feito a palpação. Por quê? Então, a palpação ela deve ser feita por último, porque se for feita antes, a mesma pode alterar os movimentos peristálticos, assim alterando todo o exame físico. Então, vamos iniciar pela inspeção. A inspeção ela pode ser feita de dois jeitos, pode ser estática ou dinâmica. Na inspeção estática, o paciente ele pode estar em posições ortostática ou decúbito dorsal, que é o mais indicado. O enfermeiro ele deve estar atento ao tipo de abdômen, abaulamento, retrações, cicatrizes, pele e anexos e turgência venosa. Já na inspeção dinâmica, o enfermeiro ele deve se atentar se há a presença de hérnias. Então, por isso é tão importante a expiração e a expiração profunda.
Deve estar atento também à respiração, movimentos peristálticos e pulsações. Bom, depois da inspeção é feita a ausculta. A ausculta, ela inicia-se no quadrante inferior direito e dá continuidade no sentido horário, desta forma. Quadrante inferior direito, quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo e, por fim, o quadrante inferior esquerdo. O que nós auscultamos são chamados de ruídos hidroaéreos. Os ruídos normais consistem em cliques e borbulhamentos e podem ser divididos em hiperperistaltismo, hipoperistaltismo, aperistáltico ou ausente. O hiperperistaltismo é uma frequência acima de 34 ruídos por minuto. O hipoperistaltismo é uma frequência menor do que 5 ruídos por minuto. Já o aperistáltico ou ausente é onde não se ausculta nenhum tipo de ruído. Por último, nós temos a palpação. A palpação, ela pode ser superficial ou profunda. Na palpação superficial, utiliza-se apenas uma mão fazendo leves pressões a fim de identificar alguma massa palpável ou algum tipo de sensibilidade. Deve-se palpar os 9 quadrantes e dar continuidade no sentido horário, desta forma: fossa ilíaca direita, flanco direito, hipocôndrio direito, epigástrio, hipocôndrio esquerdo, flanco esquerdo, fossa ilíaca esquerda, hipogástrio e, por fim, o mesogástrio. Já na palpação profunda, utiliza-se as duas mãos, uma sobre a outra, fazendo movimentos mais profundos e precisos, sendo assim possível palpar órgãos sólidos. Deve seguir a mesma ordem e o mesmo sentido, desta forma: fossa ilíaca direita, flanco direito, hipocôndrio direito, epigástrio, hipocôndrio. Boa noite, meu nome é Marco Leite, eu curso enfermagem e a matéria é Fundamentos de Enfermagem. O estetoscópio já foi higienizado e agora vamos ao lado frontal, a escuta pulmonar. Primeiro ponto da escuta pulmonar, abaixo da clavícula, 2 centímetros abaixo da clavícula, ao lado direito, 2 centímetros abaixo da clavícula, ao lado esquerdo, traçando uma linha imaginária ao segundo ponto da clavícula, ao lado do mamilo, traçando uma linha imaginária ao lado do mamilo, o segundo ponto da escuta pulmonar ao lado esquerdo. Processo tifoide. Traçando uma linha imaginária ao lado direito, terceiro ponto da escuta pulmonar. Processo tifoide, traçando uma linha imaginária, saindo um pouco do coração, ao lado esquerdo. Parte posterior. Abaixo da clavícula, 2 centímetros abaixo da clavícula,
supraescapular, lado esquerdo, supraescapular, lado direito, traçando uma linha imaginária, hemiescapular, lado esquerdo, hemiescapular, no lado direito, traçando uma linha imaginária, infraescapular, lado esquerdo, infraescapular, lado direito. Esse foi o foco pulmonar. Primeiro, vamos definir o que é sinais vitais. É um modo eficaz e rápido de monitorarmos as condições do paciente e, a partir disso, perceber as alterações no organismo daquele paciente. Então vamos lá. Quais são esses sinais vitais? Temos 4 sinais vitais principais e 2 que algumas literaturas utilizam. Vamos a eles. O primeiro seria a temperatura. O segundo, o pulso. O terceiro, a respiração. O quarto, a pressão arterial. E os outros 2 que a literatura usa seria o quinto, a dor, e o sexto, a oxigenação, que é a saturação. Agora nós vamos falar detalhadamente de cada um desses sinais vitais. E vamos falar sobre a temperatura. A temperatura é a diferença da quantidade de calor produzida e a quantidade de calor perdida. Nosso organismo, através da taxa metabólica, produz energia, ou seja, calor, e desperdiçando por várias formas. E o hipotálamo é responsável por fazer este equilíbrio entre o ganho e a perda de calor. Bom, pessoal, de acordo com essa tabelinha que eu estou mostrando aí para vocês, nós vivemos a alteração da temperatura. E uma dúvida muito frequente é em relação à pirexia, que é a famosa febre, e a hipertermia. A pirexia é um processo infeccioso e a hipertermia é o problema na controlação lá no cérebro. E, de acordo com essa imagem, a hipertermia é de 41 graus Celsius a mais. A febre alta é de 39,5 a 41 graus Celsius. E a febre é de 37,8 a 39,5 graus Celsius. Numa temperatura, digamos, normal, é de 36 a 37,5 graus Celsius. E nós temos a hipotermia, que é de 35 graus Celsius abaixo. A hipotermia é a perda de calor durante a exposição prolongada ao frio, sobrepuja a capacidade do organismo de produzir calor. Ela pode ser leve, moderada ou grave. A leve é de 34 a 36 graus. A moderada é de 36 a 34 graus. E a grave é de 30 para baixo. E agora vamos falar dos locais para a aferição dessa temperatura. Nós temos o oral, o axilar, o reto e a membrana timpânica. Os materiais utilizados para uma boa aferição é o termômetro digital, relógio de ponteiro, algodão, álcool 70 e caneta e papel para fazer a anotação. Lembre-se, a cada paciente que você for aferir a temperatura, sempre passe álcool 70 no algodão para que não haja contaminação para outros pacientes. Agora vamos falar sobre a frequência cardíaca, ou, como eu falei anteriormente, o pulso. O pulso é a delimitação palpável da corrente sanguínea na artéria e é definida pelo número de palpações por 1 minuto. De acordo com a tabelinha que eu botei aqui para vocês, a frequência nomocárdica, que é uma frequência normal, é de 60 a 100 bpm no adulto. Porém, dependendo da idade, esses valores podem alterar. Uma frequência taquicárdica é acima de 100 bpm. E uma frequência bradicárdica é abaixo de 60. Caso você queira aferir no pulso, você não vai chamar de taquicárdica acima de 100, e sim
taquisfigmia. E abaixo de 60, você vai falar bradisfigmia. Vamos falar agora sobre a frequência respiratória, que é o número de respiração por minuto. Ou seja, entre uma inspiração e uma expiração, nós contamos uma respiração. Para fazer isso no paciente, a cada uma inspiração e expiração, nós contamos uma respiração durante 1 minuto. Aqui ao lado, eu coloquei a variação da frequência respiratória. A frequência respiratória eupneica, que é uma respiração normal, é de 12 a 20 RPM, isso no adulto. Como eu falei no pulso, ela pode variar de acordo com a idade. Acima de 20, ela é taquipneia, e abaixo de 12, ela é bradipneia. Vamos falar sobre pressão arterial, que é a força exercida sobre a artéria pelo sangue pulsante. Sobre a pressão do coração, nós temos a pressão sistólica, que é a maior, que é através da sístole, e a diastólica, que é menor, através da diástole. Agora eu vou dar algumas orientações para você fazer uma boa verificação de pressão. Primeiro, vamos conversar com o paciente, nos apresentarmos como enfermeiros, perguntar a ele como que ele chegou até aqui, se foi de carro, ônibus, de moto, e se ele chegar de andando, aí a gente espera uns 5 minutinhos para poder não haver uma alteração na sua pressão. E perguntar também qual o valor da pressão dele normal. Para uma boa aferição sem alteração, primeiro nós temos que colocar o braço do paciente no nível do coração. Segundo, verificar se a roupa do paciente permite fazer uma verificação de pressão. E terceiro, observar se os pés do paciente estão simétricos no chão, ou seja, eles não podem estar ou balançando ou de perna cruzada, senão pode dar uma alteração na pressão. Então, pessoal, para verificar a pressão corretamente, nós vamos ter que achar a artéria braquial. Nós pegamos os 2 dedos e começamos a pressionar. Tá vendo que eu achei a artéria? Tá bem ali onde eu estou mostrando para vocês. Agora, nós vamos pegar o esfigmômetro, colocar a setinha que eu estou mostrando para vocês agora na direção da artéria. Como que eu estou fazendo agora, você pega, bota bem na direção da artéria que você achou a setinha. Aí, a partir disso, nós pegamos os 3 dedos acima e um de folga. Colocamos o esfigmômetro certinho, com um dedo de folga, e assim está correto. Colocamos o esfigmômetro certinho, isso, ajeita. O segundo passo agora é a artéria radial. Você tá vendo que eu vou direcionar o dedão? Então, a artéria fica bem nessa posição. É só friccionar os seus dedos durante essa região e ok. Aí, iremos limpar o esteto com álcool em gel e algodão. Colocamos o esteto nos ouvidos e posicionamos ele na direção da artéria para ouvir 2 sons. Primeiro é o som mais forte, que é o som sistólico, e o segundo é o som diastólico. E a partir daí, verificamos a pressão do paciente. Não se esqueça, primeiro som, o sistólico, que é o mais forte, e o segundo, o diastólico, que é o mais fraco.